Boa noite. Aguardando vocês entrarem. Né? Hoje é o nosso último dia, tem que ser em ritmo de festa, porque a gente trouxe muito conteúdo ao longo dessa semana e nós estamos aqui para celebrar, nos divertir. Né? Boa noite ao Lucas, que acabou de entrar, a Angel. Olha vocês aqui, né? Eu fico muito feliz que todos vocês nos acompanharam ao longo de toda a semana, então eu vou aumentar até o som aqui, porque vocês merecem toda a atenção, toda a festa, toda a harmonia por estarem conosco ao longo dessa semana, né? No nosso projeto Biotalks, que foi idealizado justamente para que você possa se comunicar melhor, fazer com que você tenha boas relações de network, e nós estamos aqui para te ajudar, né? Todos os nossos convidados foram pensados de uma maneira especial para que você pudesse ter o seu protagonismo como pessoa, como profissional. Então, boa noite, Vera. A Rê acabou de entrar, o Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Toca, Raul. Olha que eu toco. Oi, Lu, boa noite. A Jéssica também acabou de entrar. Deixa eu ver. Rodrigo, você pediu solicitação mesmo para entrar na live ou só entrou errado? Só clicou ali errado. A Jéssica chegou com tudo, a gente também. Eu tô esperando a Carol entrar, né, pra gente começar a se apresentar pra essa galera aí. Isso, hoje a live é com o Theo Vieira, né? Ele que é biólogo. A gente está aqui hoje para celebrar esse dia, que é o nosso dia como biólogos, mas a todos os profissionais que trabalham na área ambiental, né? Mas hoje o diazinho é especial para quem é biólogo. Então, meus parabéns para vocês, que a gente possa continuar evoluindo, fazendo o nosso trabalho para que o ambiente ao nosso redor sempre esteja em harmonia. Não foi isso que a gente aprendeu ontem, que usar o termo equilíbrio é melhor usar o termo harmonia. Cadê a Carol? Luiz acabou de entrar também. Seja muito bem-vindo, Luiz Emanuel. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Boa noite, o Rodrigo. Então a gente tá hoje em clima de festa, dia do biólogo. Eu queria meu bolo, não comprei bolo, né? Mas enfim. Vai, vamos lá. Enquanto a Carol não entra, falem uma música pra eu colocar no fundo aqui. O primeiro que eu vi aqui de comentário de uma música, eu vou colocar. Bora tomar uma, Angel. Vai. Tô esperando a música pra me colocar aqui de fundo. Vamos lá, dão sugestões de música aí enquanto os nossos convidados não chegam pra gente dar início. Fundo da Grota, é esse o nome? Peraí. É esse o nome, Theo? Eduardo Costa. Bora lá. É pedido. Vocês estão ouvindo? Conto causos e amedota. E o fogo, velho campeiro. Ele começa falando, peraí. Agora. Eu não sei dançar, gente. Fui criado na campanha em rancho. Cadê Carol? Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Então vamos lá, eu vou chamar o Theo aqui enquanto a Carol chegou aqui. Deixou os cabelos enfumaçados. Quando vou pespeladão, aqui na chaleira, quase no clarear o dia. Eu tenho de arrenda, me chora estrelaria. Passar a cura vai cantando poeira. Escuto o grito do som. De lá no piqueiro, ele jogou pro Dorinho. Na boca da noite aparece um do Rio. Hoje está sendo a pedida do nosso, né, do nosso, daqui, da nossa audiência, a
Carol, eu Aonde tá sei. o cara, companheiro, né? Uma cama é beleza, e acordo bem madrugado, escuto uma novela, acordo no banhadão. Quando a criança me baguala, com outro sistema antigo, comemos feijão mexido, um pouco da graxa sem sal. Quando vou pescar na alma, aqui a chareira, Oi, Carol. o dia, eu pingo de areia. Oi, Boa noite. Você viu boa que a gente noite. já teve até pedidos aqui da nossa audiência de música de fundo enquanto a gente esperava? O que pediram? Ó, o Theo pediu Do Fundo da Grota, que eu acredito, ele vai falar aqui pra gente, que é uma música da região dele. Não conhecia. Não conheço também, não. Então vamos lá, né? Sejam todos muito bem-vindos a todos vocês que acabaram de entrar nessa live. Quero agradecer a participação de vocês ao longo dessa semana. E a gente, né, ao longo da semana nós trouxemos muitos conteúdos para que você possa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. E hoje não é diferente. É muito mais do que a gente se desenvolver como pessoa, a gente precisa aprender a ser líder. Então, hoje o nosso convidado, a gente vai tratar desse tema e já prepara as suas dúvidas, as suas perguntas, que hoje a gente também vai chamar alguém para participar ao vivo com a gente. Então, já coloca aqui, hashtag eu, para mais tarde a gente já chamar vocês, tá bom? Isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Pamela. Pessoalzinho aí, Luiz, Luana. O pessoal tá firme a semana inteira aqui com a gente. Sim. Obrigada, pessoal, pelo apoio, por participarem. E sei que essa semana a gente tá fechando com chave de ouro, né? Porque a semana foi Exatamente. maravilhosa. Exatamente. Então, eu vou chamar o Theo aqui, eu já fiz o convite. Oi, Theo, boa noite. Boa noite, gurias. Boa Beleza? noite. Me Beleza. escutam bem? Sim, tudo bem por aqui. O famoso Theo, olha, Theo, você já é famoso. O seu nome já é conhecido. Que bom, que bom. Isso é bom. Theo, eu já quero te agradecer, né, por ter aceitado o Deu nosso uma convite travada. para hoje. Tá travado. Voltou? Deixa Ei, tá travando hoje. eu ter no meu 4G, ver se funciona. Vê se fica melhor no meu 4G, senão eu volto pro Wi-Fi. Deu uma melhorada. Então, ó, eu tava te agradecendo por ter aceito o nosso convite para estar aqui presente hoje, né? Ainda mais no nosso dia, o dia do biólogo, um dia muito especial, e todos nós que estamos aqui, eu, você, Carol, né? Eu acredito que você já conhece a Carol do LinkedIn, né? Uhum. Todos nós nos conhecemos através do LinkedIn, para você ver também que essa rede tem um potencial muito grande para você criar essas relações de network. Então, Theo, eu sei que eu sou uma pessoa que falo demais. Eu vou deixar você e a Carol se apresentarem para a galera que está entrando aqui, né? E podem tocar. Então, ó, pessoal, Carol, por vamos lá. favor. Vou me apresentar para abrir pro Theo, porque o Theo que é a nossa estrela hoje. Eu primeiro? Então, pra quem... Não, eu vou abrir para você, Ah, beleza. tá? Então, bom, vocês já me conhecem, meu nome é Carol, sou bióloga. E hoje, primeiramente, né, antes quero dar os parabéns para todos os biólogos, Ciele, Theo, todo mundo que está nos acompanhando. E como eu disse, a gente está fechando com chave de ouro hoje, a gente vai falar sobre liderança, e trouxemos um biólogo no dia do biólogo. Então, Theo, obrigada por aceitar nosso convite e se apresenta para o pessoal, por favor. Buenas. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz em poder participar, em poder contribuir com todo mundo aí em todas as redes aí, né? Eu não sou muito ativo no Instagram, meu Instagram é só para besteira mesmo, eu sou ativo no LinkedIn. Eu sou biólogo, sou aqui do Rio Grande do Sul, tenho uma empresa de consultoria ambiental, né? Atuo com consultoria ambiental há 12 anos, fechamos 12 anos de empresa. E
e venho trabalhando ao longo desses 12 anos aí com licenciamento ambiental mais específico na parte de fauna e flora, muito mais fauna em empreendimentos do setor de geração de energia, né? E faz alguns anos que eu entrei no LinkedIn e comecei, e de uns 3 anos para cá eu comecei a criar algum certo tipo de conteúdo para ajudar, literalmente ajudar, né? Porque eu falo que eu não sou desses coaches ambientais, né? Eu não cobro por isso, né? Eu gosto realmente de ajudar, porque é uma das minhas metas. Né? Eu sempre reclamei muito do mercado de consultoria ambiental, né? Falava de prostituição, falava de preços baixos, que cliente pagava mal e tudo. E em um certo momento eu decidi mudar a chave, parar de reclamar e agir de alguma forma, né? E a forma como eu encontrei, por enquanto, como eu encontrei, foi de poder ajudar biólogos e empresários, ou quem não é biólogo, mas é da área do meio ambiente, atua nessa área aí, com informações, com dicas de coisas que eu estudo, coisas que eu faço cursos pagando, né? E aí eu transformo isso pro nosso meio. E uma das coisas também que eu atuo em paralelo à consultoria ambiental é questão de liderança, né? Então, Eu vejo isso muito forte no LinkedIn. Sim. Eu tenho uma empresa que é parceira da Animal Plan, que ela é a que se chama Vivendo. A Animal Plan e a Vivendo, elas surgiram com 1 ano de diferença. E essa empresa Vivendo, ela não atua com meio ambiente, nada, mas ela atua com formação de líderes, PNL, toda essa parte empresarial, né? Só que eles usam uma metodologia que se chama metodologia experiencial, que resumidamente é aprender fazendo, só que é ao ar livre, né? Então se usa o ambiente do ar livre, a natureza, para fazer esses tipos de coisas, de desenvolvimento de líderes, todas essas coisas. E como eu era biólogo, já atuava com educação ambiental na época, eles nos convidaram, eu e meu sócio, e a gente começou a trabalhar com eles, e a gente começou a desenvolver mais isso aí. Então a gente fez algumas formações focadas nessas questões de liderança, né? E de um tempo para cá, antes da pandemia, a gente tentou formar um curso específicos de liderança para o mercado de consultoria ambiental, né? Só que daí entrou a pandemia e tudo, a gente deixou em stand-by, talvez venha para outubro aí, mas a gente ainda está acompanhando essa questão da pandemia aí, né? Então, por enquanto, ficou em stand-by, mas a gente focou bastante nessa questão do desenvolvimento de líderes, né? Porque é uma das deficiências que a gente enxergou. Não vou dizer na graduação, porque eu também falava essa besteira que a faculdade não nos preparava para isso, mas é uma grande besteira, mais para frente eu posso explicar um pouquinho melhor. Mas a gente resolveu fazer algo para aprimorar ou para despertar. Para aprimorar em quem já é um certo líder e para despertar em quem ainda não é e está buscando isso, né? Nossa, se deixar, eu falo. Se vocês não me cortar, eu tomo conta aqui de vocês. Somos dois. A Carol, às vezes, tem que entrar no meio aí, porque senão eu também desembesto. Não, faz parte. Eu ia perguntar para você, mas você já acabou respondendo para a gente de onde que surgiu, né, essa ideia de trabalhar com liderança. Você acredita que ainda é um déficit do mercado, que ainda faltam bons líderes no mercado de trabalho? Não faltam bons líderes no mercado de trabalho. Não. Que eu vou um passinho atrás, né? Algumas pessoas já nascem líderes, né? Como eu também já fui professor e tudo, né? Acho que a maioria de nós já foi professor, sabe reconhecer quando uma criança é líder. É aquele bagunceiro, né? É o líder de turma, é o que bagunça, mas é o que ajeita também as coisas quando precisa, né? E eu era uma dessas crianças que era a mais bagunceira, mas quando precisava botar ordem nas coisas, os professores, né, acabavam me chamando e botando, ó, tu cuida desse espaço aqui. Eu sempre tive essa questão de
de ser o líder da turma, na faculdade também, né? Muita questão de tomar a frente e ir atrás, ser muito proativo, né? E hoje, e ainda existe isso ainda no mercado, no nosso mercado ainda existe o que a gente vai chamar de coordenador ambiental. Eu vou focar um pouquinho mais na parte do licenciamento ambiental, na parte de fauna e flora, que é o meu chão mais, né? Mas tem toda a parte de gestão e tudo, mas eu vou focar um pouquinho mais. Então nós temos os coordenadores ambientais, que basicamente essas pessoas que vão coordenar equipes e vão liderar equipes. E essas pessoas, elas não chegam a esse posto por indicação, até chegam, né? Mas não chegam por indicação ou por simplesmente era uma vaga aberta e colocam ela lá. Ela chegou porque ela conquistou isso, né? De alguma forma, foi as características dela com que fizeram que a empresa reconhecesse ela como uma liderança e colocaram ela nesse papel de gestor, nesse papel de coordenador, que vai coordenar equipes de campo, vai coordenar, sei lá, questões internas com o cliente, com o órgão ambiental, né? Então, mas é uma coisa natural da pessoa, né? Existem poucos cursos que a gente possa ir atrás para desenvolver a questão de liderança, né? E existem menos ainda focado para a nossa área ambiental, né? Sim, então, mas eu não vejo isso como um déficit do mercado. O mercado, sim, ainda tem, talvez não enxergue isso, porque, obviamente, é uma pessoa que vai ter um custo mais elevado, vai ser uma pessoa, ela não vai ganhar o mesmo valor do que um analista 1, um analista 2, um analista 3, né? Ela vai ter um valor diferenciado, as responsabilidades dela vão ser muito maior, né? Então, com grandes poderes vem... Como é que é o... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Exato, isso aí, né? Então, é bem isso. Então, só que é muito mais por característica da pessoa do que por uma formação acadêmica específica. Sim, né? sim. É o que eu costumo sempre falar. Ano passado, quando eu e a Carol, a gente idealizou, né, fazer o projeto Biotalks, o que a gente vai fazer? A gente imaginou assim, como que dentro da consultoria ambiental a gente pudesse, ano passado, né, no nosso pensamento, pudesse externalizar os desafios que as mulheres tinham como liderança, em campo, no seu escritório, como empreendedora. E ano passado a gente trouxe os desafios do empreendedorismo feminino e da mulher no mercado de trabalho. E a gente teve meses, assim, quando a gente idealizou meses atrás, semanas atrás, porque a gente viu que para a gente também era um desafio a gente trazer isso, né, externalizar isso para as outras pessoas. E esse ano não foi diferente. A gente viu essa necessidade de que as pessoas, se existem habilidades, como você mencionou, que são natas da pessoa desde criança, ela pode potencializar, por que não a gente trazer isso esse ano? Exatamente. Então a gente viu, né, que a gente precisava também trazer essa questão das habilidades e competências que elas precisam ser desenvolvidas. E algo que eu sempre falo aqui, e que eu aprendi, que muitas vezes a gente está mais focado naquilo que a gente não é bom. Sempre quando tem na escola, na faculdade, você sempre está mais focado a potencializar se você não é bom em matemática, se você não é bom em português, mas você olhar para aquele teu ponto forte e você, né, dar um start nele, você muitas vezes acaba não olhando, mas por que não olhar para isso também? Então, pensando no todo, a gente fez todo um planejamento de meses, né, para a gente estar hoje com os convidados que estão conosco. Cara, porque a gente sabe que o tempo de vocês é um tempo escasso, então a gente precisava se organizar antes, fazer todo um planejamento e trazer esse convite para vocês com um propósito. Que também não adiantava nada a gente simplesmente só querer fazer assim algo de repente e não coincidir com a agenda das pessoas que trariam de fato as suas expertises para dentro do projeto que hoje a gente trouxe. Então, hoje a gente traz muito essa questão do desenvolvimento para a gente como profissional dentro do mercado de trabalho, que a gente, hoje em dia, tem muitas pessoas, como você falou, que são, eu costumo dizer, e muitos costumam dizer, que são empreendedores de palco, que muitas vezes só estão ali
não, na prática eles não têm resultados, mas estão ali simplesmente fazendo com que outras pessoas ganhem o que eles não ganham. Então, às vezes, não dá muito para seguir esse tipo de líder, vamos dizer assim. Uhum. Tem de tudo, na verdade, né? Tem de tudo. E daí eu já aproveito para te perguntar, Theo, né, de tudo que a gente está falando. Como você disse, a pessoa ela já nasce assim, mas ser líder é para todo mundo? Nem todos podem ser? Não. Você Não. pode desenvolver? Pode desenvolver, mas não é todo mundo que vai ser líder, né? Porque é uma pergunta, talvez, né, que não... O que é ser líder, né? É o cara que ensina a pescar? É o cara que dá o peixe, né? Existe... dentre uma das coisas que eu trabalho também, quem me acompanha, isso eu acabo postando mais no Instagram. Eu sou instrutor ambiental para guias de ecoturismo e turismo de aventura, né? Dou algumas aulas de trekking, de meio ambiente, de leitura de mapa, e a gente tem uma das atividades que é sobre liderança. E basicamente a gente faz um quadrante assim, e a gente vai falando uma série de características, e as pessoas elas vão se posicionando nesses quadrantes conforme as características e intensidades, né? Então a pessoa, sei lá, não gosta de ouvir a opinião dos outros, aí ela é muito isso ou menos isso, sabe? Então ela vai se posicionando ao longo desse quadrante, e aí são 4 quadrantes, e cada quadrante ele tem ele acaba tendo um conjunto de características, e no final a gente pergunta, e tudo isso são características de líderes, né? E aí no final a gente pergunta, tá, mas aonde está o melhor líder? Qual é o local do melhor líder? É o cara que toma a liderança para si? É o cara que sabe dividir a liderança no grupo? É o cara que consegue resolver todos os problemas sozinho? Sabe? Uma série de perguntas. E as pessoas tendem a achar que um quadrante é melhor que o outro. E a verdade é que ser líder é uma questão de adaptação muito forte conforme a situação, né? Então, tem momentos em que um bom líder é o cara que fica quieto e escuta. Tem momentos que o bom líder é o cara que impõe a sua posição. Tem momentos que o bom líder é o cara que vai lá e mostra como fazer. Tem momentos que o bom líder é o cara que vai lá e faz, né? Então, conforme a situação, o cara tem que circular ao longo daquele quadrante, né? Então, a resposta, quando a gente faz a pergunta onde que está o melhor líder, dificilmente essa resposta aparece, mas às vezes aparece, e a resposta é o cara que sabe circular ao longo do quadrante conforme a situação, né? Porque sei lá, vamos dar um exemplo. Levantamento agora eu acabei de fazer um plantio de 6 mil mudas numa área extremamente remota, né? Não tinha sinal de celular, não tinha nada. A gente estava com uma equipe de 11 pessoas. Eu estava coordenando 11 pessoas, né? Numa área, sei lá, tinha uns 3 hectares, e com chuva, carro atolou. Aconteceu o diabo lá, né? A gente chegou lá, era uma área que tinha que tá tudo limpinho, o solo bonitinho. Aí os caras simplesmente derrubaram, era uma área de pinos, né? Derrubaram os pinos, deixaram tudo, ó, o Rodrigo tava lá. Deixaram os pinos lá, foi uma confusão, né? E foi a primeira vez que essas 11 pessoas trabalharam juntas, né? A maioria nunca tinham trabalhado juntos. O Rodrigo, foi o bicho esse plantio. O Rodrigo estava lá. E eram 11 pessoas que nunca tinham trabalhado junto, e cada um queria dar a sua opinião, né? E eu deixei. Quem sabe a gente não faz assim? Vamos fazer assim. Aí, 20 minutos depois, quem sabe a gente não faz? Vamos fazer assim. Sabe, eu fui deixando. Cada um dava opinião, vamos testar, testa e erra. Teve momentos que eu peguei e intervi. Não, vai ser desse jeito, vai ser do jeito que eu estou falando que vai ser, entendeu? Então, eu fui permeando ao longo desses 4 quadrantes aí, conforme as situações, né?
E no fim deu certo. Deu certo, foi, né? Pô, 11 pessoas que não se conhecem, todo mundo da área do meio ambiente, todo mundo mais ou menos líder, sabe? O grande problema quando tu bota um monte de líder junto são dois. Ou ninguém faz nada, porque ele não quer ser autoritário, autocrático, de pegar e começar a mandar, ou todo mundo quer mandar, né? Então, são grandes problemas que acontecem quando tu tem muitos líderes junto, né? Dá sérios problemas, e dentro desses cursos que eu dou em parceria com a empresa Vivendo lá, a gente vê muito disso, né? Ou a pessoa fica quieta e deixa o trabalho se ferrar, porque ele não quer ser autocrático lá, não quer ser o cara chato que está mandando, ou todo mundo quer mandar e não dá certo, né? Então, aí nesse momento tem que surgir um papel de uma liderança de alguém que vai pelo menos coordenar. Às vezes ser líder não é nem mandar, é só fazer o papel de coordenação, né? Sim. Né? Ó, quero. Deixa eu dar boa noite pro Fernando. Se eu não der boa noite pro Fernando, o Fernando não vai me parar de me encher o saco. Querido! Fique à vontade. Era isso que eu ia falar. Eu falei, eu vou dar boa noite para essa galera que tá entrando. Ó, e eu preciso pedir para vocês que a gente tem um acordo aqui, né? Se você conhece alguém que você acha que esse conteúdo é relevante, clica nesse aviãozinho e envia para essa pessoa. E tem mais. Você sabia que quando você clica nesse coraçãozinho, a sua foto aparece aqui pra gente? Então clica nesse coraçãozinho. Eu não tenho coraçãozinho. Aparece. Eu acho que pra pessoa que abriu a live, né? Eu acredito que aparece. Pra mim tem só um ponto de interrogação. Não, pra mim aparece os coraçãozinhos subindo, mas você sabia o Hudson que também aparece quer... a sua fotinho. Hudson, boa noite pra ti também. O Hudson é um cara que me ferra. Ele me ferra, ele me manda umas fotos de umas coisas lá que eu preciso comprar. Né? Ó, mas se preparem para colocar as dúvidas de vocês aqui ao longo do comentário e a gente vai chamar alguém ao vivo aqui. Então já se preparem e estejam a posto para mandar a solicitação daqui a pouco, tá? Para vocês tirarem dúvidas ao vivo com o Theo. Ou botar dúvidas em mim, né? Também. Não teoricamente eu tenho a resposta de tudo, né? E eu acho que esse é o papel. Às vezes as pessoas acham que o líder é o cara que tem a resposta para tudo, né? E não, muitas vezes é o cara que talvez que vá atrás de buscar informação e trazer para o grupo, né? Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que o líder é o cara que é o detentor do conhecimento, que sabe tudo, né? Às vezes ele só é o papel de coordenador mesmo, né? Eu vejo muito isso, como eu trabalho muito com outras empresas de consultoria ambiental, outras empresas acabam nos contratando, né? E eu vejo muito isso dos próprios gestores das outras empresas. Eles ocupam um cargo de liderança hoje em dia, mas eles realmente não sabem muito o que fazer e sobrecarrega os analistas ambientais. Todo mundo já passou alguma vez na vida, né? É o chefe mala que acha que sabe mais, mas um dia soube, hoje está acomodado dentro do escritório e falta a prática de campo, né? Eu acho que é um dos principais problemas que existem na consultoria ambiental é isso, né? Então, é algo que também tem que ser trabalhado isso, né? Dessas pessoas que... E é uma das coisas que eu incentivo muito quando eu trabalho com alguns amigos que são empregados de alguma empresa de consultoria ambiental, eu falo, cara, abre a tua empresa, vai lá, abre a tua empresa. Ele sabe que ele sabe mais que o coordenador dele, ele que resolve os problemas, tudo, ele se tem um papel de líder, ele acaba tendo essa função e esse papel ele só não recebe como, né? E aí eu incentivo, cara, vai lá e abre a tua empresa, né? E recentemente... todo trabalho não recebe. Exato. Ó, você falou isso e muitas pessoas, né, quando sabem o que é consultoria ambiental, porque até 2 anos atrás eu não tinha ideia do que era consultoria ambiental, que eu poderia, né, abrir a minha própria empresa dentro da consultoria, mas você falou isso.
Existe um momento certo para deixar de ser empregado e começar a ser empreendedor? Tem que largar tudo ou eu tenho que começar um passinho de cada vez? Qual que seria o momento certo? É uma pergunta, talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão, né? O teu momento Quem certo, que... quando que foi? Então, deixa eu contar como que surgiu o Animal Plan. Há 12 anos, eu terminei a graduação, entrei no mestrado. Quando eu estava no mestrado, apareceu alguns trabalhinhos pequenininhos de consultoria, para fazer consultoria ambiental. Até que então surgiu um, um trabalho gigantesco, que foi o meu primeiro trabalho realmente pesado de consultoria ambiental, que foi uma UHE, uma grande barragem para geração de energia no Mato Grosso do Sul. Então, a gente saiu, uma equipe para trabalhar com peixe. A gente saiu do Rio Grande do Sul, foi até o Mato Grosso do Sul de caminhonete, 3, 4... O Dani, aí, que acabou de entrar, foi junto na primeira campanha, ele era estagiário ainda na época. A gente foi para o Mato Grosso do Sul, fez todo o trabalho durante 15, 20 dias, voltou, depois teve outra campanha. Então, foi um trabalho muito grande. Meu primeiro trabalho gigantesco assim, de consultoria ambiental, e ganhei muito dinheiro, muito dinheiro. Na época, o salário mínimo... Eu tenho uma apresentação que eu falo isso. Na época, o salário mínimo custava menos de R$ 500, ou menos, era 400 e alguma coisa na época. Isso em 2008. 2008. E eu ganhei R$ 16 mil. Era muito dinheiro. Bom, eu reformei o apartamento. Muito dinheiro. Reformei o apartamento, era muito dinheiro. E aí, quando eu voltei, eu reuni mais 3 amigos. Cara, dá para ganhar dinheiro com isso, vamos tocar. E aí a gente abriu, foi daí que surgiu o Animal Plan, né? Então, só que depois disso, obviamente, que nunca mais entrou um trabalho tão bom assim, né? Demorou anos para entrar um trabalho tão bom. Então, eu nunca tive a experiência de trabalhar em outra empresa de consultoria ambiental. Eu nunca tive essa experiência de ter que tomar a decisão difícil de virar empresário. Estava na onda, peguei, fui e deu certo, né? Mas é uma decisão que, quando que as pessoas têm que decidir, putz, são tantos fatores, né? O Rodrigo está aí, né? A gente chamou ele para esse trabalho. E ele está no dilema lá se ele chuta tudo para cima e vai abrir, finalmente tocar as coisas da empresa dele. Porque o financeiro pega muito, né? Ao mesmo tempo que a consultoria ambiental dá muito dinheiro, cara, no mês seguinte pode não entrar nada. A Animal Plan já passou mais de 6 meses sem entrar um trabalho sequer, né? E aí tu queima gordura, tu deixa de botar dinheiro dentro de casa, né? O Lucas também, outro grande colega aí também, a empresa dele já contratou muitas vezes a Animal Plan também. Então é difícil, né? Tu tem que se abdicar de muitas coisas. Depois que eu abri a empresa, sei lá quantos anos depois que eu fui ter férias, acho que depois de 8 anos que eu fui poder me dar o direito de tirar férias, né? E sair viajar com a minha família, porque, cara, não tem sábado, não tem domingo, a gente tá direto, né? Então, é uma decisão difícil, não é fácil, mas ela é muito gratificante, né? Para quem... Tem pessoas que têm perfil para ser um empresário, tem pessoas que não têm esse perfil para ser empresário. Porque tu abrir a tua empresa de consultoria ambiental, ou tu tem muita grana e tu abre com bastante gente já, para que tu tem coisas que tu não precisa se preocupar. Tu não precisa se preocupar com marketing digital, tu não precisa se preocupar com cobrança, tu não precisa se preocupar com contratação de pessoas, né? Mas normalmente o que é a realidade? Tu abre a tua empresa, tu é o financeiro, tu é o cara que vai levar correspondência, tu é o cara que vai limpar a tua sala, né? Tu é o cara que vai receber os e-mails e fazer a cotação de preço, tu é o cara que vai comprar o equipamento, tu é o cara que vai para campo, tu é o cara que vai limpar o carro, tu é tudo. Então, é uma decisão muito, muito difícil de se tomar, e deixar o conforto, exatamente, o eu keep, né? Deixar o conforto de ter um saláriozinho certo, né? Por menor que seja, ou até maior que seja, né? Tu deixar esse conforto para arriscar
talvez ficar 3, 6 meses sem nada, né? E ainda mais, sim, na nossa área, que isso sim a gente realmente tem muito pouco na graduação, que é uma questão de empreendedorismo, né? Na universidade da qual eu me formei, que é a Unicinos, aqui no Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, hoje eles têm um currículo um pouco mais voltado para essa parte do empreendedorismo. Hoje eles têm algumas disciplinas que falam sobre consultoria ambiental, falam sobre como é ter uma empresa, né? Volta e meia eu dou algumas aulas sobre licenciamento ambiental. Ó, a GIP e a Patrícia também ela fez com vocês, né? Eu não pude ver, eu estava em campo. Ela abriu o Biotalks pra gente. O primeiro dia foi ela que esteve conosco, né? E ela tá passando aí para dar um oizinho. Boa noite, Patrícia. A gente tem a pergunta da... Pode falar. Não, eu e a Paty, a gente formou praticamente juntos, né? E a gente tem... As nossas empresas são muito pertinhas, a gente nunca fechou nenhum trabalho junto, a gente há anos tenta, né? Agora finalmente fechamos um trabalho em parceria aí, né? E a gente conversa muito. E eu e a Paty, a gente tem a gente bate muito no pé nessa coisa, como que a gente pode transformar o mercado da consultoria ambiental, né? E não é transformar para como que a gente pode ganhar dinheiro tentando mostrar para os outros o que é consultoria. A gente quer realmente melhorar o mercado de consultoria ambiental. A gente conversa bastante sobre isso, a gente tem longas conversas e muitas dúvidas. Sim. Fechamos agora o Ru. A Paty comentando. Quer ler a pergunta? Tem que me pagar, viu, Paty? Eu não recebi ainda. Ó, a cobrança Olha ao vivo a cobrança ao vivo. Olha, ela vai já entrar aqui na live. Ela tá no bate... É isso aí. Bom, ó, a Bioperita, que é a Larissa, ela perguntou qual a sua opinião sobre o novo projeto de lei que irá alterar regras de licenciamento ambiental. Vocês tocaram num ponto difícil, né? Vou dar o meu parecer, tá? Nós vamos ter, para falar nisso, nós temos que falar de política. E eu não gosto de tocar em questões de políticas, né? Para o licenciamento ambiental em si, algumas coisas realmente precisam sim ser mudadas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem já algumas coisas junto com a FEPAM, até mesmo com alguns órgãos municipais do autolicenciamento, né? O termo autolicenciamento é um termo, acho que muito errado, porque dá a impressão que o empreendedor simplesmente vai lá e diz agora isso aqui está tudo ok e ponto final, que na verdade não é. Eu vejo muitas críticas, pessoas criticando muito e que sequer leram os projetos do que é, né? Então o autolicenciamento, ele não exime uma responsabilidade técnica, né? O empreendimento ainda vai precisar de uma responsabilidade técnica. A questão é que essas mudanças no licenciamento ambiental, elas estão vindo porque o licenciamento ambiental ainda é muito atrasado. Uma licença ambiental demorar 90 dias para o empreendimento, eu não estou nem dizendo que é para a parte de operação, estou falando ainda para a parte de LP, né? Eu já tive licença minha para poder ir coletar, para fazer os estudos, para ver se vai gerar algum impacto ou não, que demorou 8 meses, Nossa. Entendeu? Então... óbvio, não pode ser um oba-oba, mas também não pode ser tão rígido. Então, eu vejo com bons olhos, né? Da forma como estava sendo, é ruim. Quando fala o licenciamento ambiental, né? Nós já tivemos presidentes da República que falam o licenciamento ambiental barra o progresso, e realmente barra, né? Existem umas burocracia muito grande para tu fazer isso. Tem impacto? Tem impacto. Não estou dizendo que também é para fazer tudo, né? Liberar tudo. Mas as coisas precisam ser um pouco mais flexíveis, mais agilizadas, né? Mais automatizadas. Hoje em dia, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Sistema SOL, Sistema Online de Licenciamento, que agilizou muito o processo.
também fez com que parou de ter o jeitinho brasileiro, que é eu pago um pouquinho ali, o cara tira o meu processo, está ali no meio e bota para cima. Agora é tudo sistema online, então não tem essa de passar na frente, tem que ser conforme o sistema manda, né? Mas é um tema, mas voltando à parte lá do novo projeto de lei, ele entra numa parte de política que, se vocês forem analisar, ele não liberou tudo, né? Os grandes empreendimentos de licenciamento ambiental de geração de energia, eles não mexeram em nada, continua exatamente como está. Mudou alguma coisa, principalmente na parte de pecuária, de agricultura, né? E se a gente for ver quem são os grandes latifundiários do Brasil, são os políticos. Então, eles acabaram, de alguma certa forma, dando um jeitinho para melhorar a situação para eles, né? Tanto que o único empreendimento de geração de energia que teve a questão do autolicenciamento foi linha de transmissão abaixo de 40 kV. Né? Os outros tudo continuam igual, e esses abaixo de 40 kV muito provavelmente estão passando por essas áreas rurais pequenas ou grandes, né? Então é um pouco questionável. Mas no geral, eu acho que melhorou, né? Embora acho que ainda tem muito a melhorar, mas eu acho que no geral melhorou porque veio facilitar tanto para o empreendedor como para o profissional que atua nessas áreas também, né? Óbvio, tem coisas que foram ruins, mas tem coisas que foram boas. Mas no geral eu acho que foi melhor. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ir atrás, quando tem essas polêmicas, cara, é sentar e ler o projeto de lei com alguém que saiba. Eu não entendo nada. Eu pego a minha irmã, que é advogada, e me explica isso aqui que eu não entendi, né? Porque são termos que a gente não está acostumado no dia a dia, né? Então, acaba complicando um pouco. Mas tem que ir atrás, e não pode simplesmente se deter da informação que leu no jornal local. Tem que ir atrás de fontes oficiais mesmo, né? Senão é uma coisa imparcial, né? Isso acontece muito, né? Geralmente criam-se polêmicas em cima de coisas que muitas vezes nem são verdade. E então é complicado, a gente tem que ler mesmo, que tentar entender. Um pouquinho. Eu, por exemplo, eu acho legislação importantíssimo, mas falar que eu gosto de ler, falar que eu gosto. É um saco! Legislação é um saco, é chato. Eu quero ir pro meio do mato, eu quero ver bicho, entendeu? Mas tem que saber, porque na hora de escrever um relatório, argumentar as coisas, tu tem que saber de legislação, né? Mas é chato. É chato. Se eu gostasse de legislação, eu ia fazer direito ambiental, ia ser advogado. Mas a gente tem que saber, são ossos do ofício, né? Faz parte, né? Pessoal, quero saber, quem tem uma pergunta para fazer, vamos dar aí mais uns minutinhos, e aí a gente pode começar a chamar, né, Célia? O que você acha? Sim, com super concordo. Então vai pensando na sua pergunta já. Isso, para você entrar ao vivo já com uma pergunta pronta, né? Para a gente continuar o nosso bate-papo. A bioperita respondeu, com certeza é necessário estudar um pouquinho sobre a legislação e buscar alguém de confiança na área de direito também, bem pontuado. Isso aí. Senão também a gente acaba até falando besteira, né? A gente vai lá, lê uma coisa, lê outra, isso acontece muito. Aí fala uma besteira aqui, fala uma besteira ali, e a hora que vê já virou uma bola de neve. Eu vejo muito isso em laudos, né? A gente, volta e meia, a gente recebe alguns laudos para corrigir os laudos, a Secretaria de Meio Ambiente manda o laudo para a gente corrigir. Né? Então, a gente vê essas questões nos laudos, né? Sim. Então, vamos lá. Podem mandar a solicitação aqui para mim, que eu vou aceitar. Quem que vai entrar ao vivo? Eu lembro que a Vera tinha falado que ela queria entrar ao vivo, mas com certeza tem mais alguém. O Rodrigo falou que na bio eu fiz direito ambiental, que era cadeira eletiva com a turma de direito. Adoro. Temos alguém que adora aqui. Precisamos de vocês, cara. A gente precisa de vocês. Nossa, eu queria muito gostar disso, porque é difícil.
Sim, olha, a Ara acabou de entrar. O Theo, algo que também eu acho que é interessante a gente já pontuar aqui. Ó, o Rodrigo. Oi, Rodrigo, boa noite. Eita. Deu uma travada. Uhum. Deixa eu ler um comentário aqui enquanto trava. O Hudson falou, pessoal, vou pedir desculpas. Estou por aqui com um processo de licenciamento bem complicado. Adivinhe, geoprocessamento e legislação ambiental. Eu acho que a internet dele não deixou. A gente tenta de novo. Vamos ver se tem mais algum convite aí ao vivo. Quem que vai? Tá, o que eu... Pessoal, tem que aproveitar a oportunidade. Cavalo selado não passa duas vezes. É o que a gente sempre fala, né? Que cavalo selado não passa duas vezes. Theo, a gente estava conversando pelo WhatsApp também, e a gente estava falando, né, que hoje a Animal Plan, ela não está no Instagram, né, enquanto empresa, ela está mais no LinkedIn. Como que você vê hoje a importância, né, de estar mais no LinkedIn, no Instagram, porque hoje é a forma como vocês consideram que para vocês dá certo. Como que você vê o LinkedIn hoje? Cara, primeiro que é uma questão de saber onde é que está o teu público, né? Uhum. Onde é que estão os teus clientes, né? Sempre me questionaram por que a Animal Plan, a Animal Plan sequer tem um perfil, né? Uhum. E eu tão pouco posto coisas da empresa no meu Instagram pessoal, né? A gente optou por trabalhar com clientes grandes. A gente foi atrás desses clientes grandes. Sim. E a gente viu que esses clientes grandes eles não estão no Instagram, no Facebook, até estão, né? Mas quem que é o perfil? É o perfil de alguém que foi contratado para fazer a propaganda da empresa. Não há contratação para nós, não há contratação para nós via rede social que não seja o LinkedIn. A Patrícia, ela discorda bastante, porque ela pega muito trabalho através do Instagram dela. Mas é que os nossos perfis são diferentes, as nossas empresas elas são diferentes, né? Então, a gente acaba... E antes de ter rede social ainda, antes do Facebook, a gente investiu em Google AdWords. Logo no início da empresa, mal tinha internet decente ainda naquela época. E foi uma das coisas que a gente notou, que a gente gastava muito dinheiro e o nosso público, a gente não chegava no público que a gente queria. A gente gastava dinheiro para receber currículo, porque cada clique era descontado do dinheiro que a gente botava e a gente recebia currículo. A gente recebeu, por mês dava uns 200 currículos, sabe? Todo o dinheiro foi gasto em currículo, a gente não fechou nenhum, foi zero. Taxa de conversão foi zero. E aí, nesse meio tempo, eu acabei entrando pro LinkedIn. Não fazia muitas postagens na época, mas acabou fechando um trabalho por lá, pela forma como eu me posicionei lá como biólogo, papapá. E aí acabou fechando um trabalho e eu comecei a dar mais... bom, deu certo, vou tentar de novo, né? E aí foi. E para nós deu muito certo, né? Mas indiferente de qual rede social, eu acho que assim, tu tem que estudar a plataforma que tu quer e estudar questões de venda. Se tu quer vender, tu tem que estudar vendas, né? Não adianta ser um bom ecólogo, abrir uma empresa e tu não saber vender ecologia, senão não vai dar certo. Então foi o que a gente acabou fazendo, né? Então no LinkedIn para nós deu muito certo, né? A gente consegue vender pelo LinkedIn hoje. Deixa eu ver, uns 40% hoje das nossas vendas são através do LinkedIn. Os trabalhos a gente fecha através do LinkedIn, né? Acontece o que acontece com a Patrícia. Nos chamam, não é que a gente vai atrás da empresa, mas nos chamam também pelo LinkedIn,
né? Eu consegui fazer vendas no LinkedIn que antes eu não conseguia, né? Cheguei em pessoas que antes eu não conseguia chegar, né? Então, para nós deu muito certo e é onde a gente foca concentra toda a parte, tanto de divulgação como a parte de venda também. Hoje ela está 90% no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn ele não é só um canal de venda para nós, né? Ele é um canal de network, de relacionamento, né? Tá tudo, para nós está tudo Inclusive, a lá. gente se conheceu através do LinkedIn, Uhum. né? Assim como muitas pessoas, você saber utilizar, como você falou, a plataforma da maneira correta, você acaba atraindo, no caso de pessoas que querem ser contratadas, você atrai contratantes e a pessoa que quer atrair clientes acaba atraindo clientes. Só que você tem que ter um bom posicionamento na rede social. Muitas Exato. vezes, exatamente, eu entro nos grupos do Facebook, né? Porque a Carol não tem Facebook, né, Carol? Não. A Carol não tem Facebook. Eu entro nos grupos do Facebook e a galera fica assim, sabe? Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. Qualquer comentário é porque o mercado está saturado. E às vezes eu coloco nos comentários assim, oi, fulano de tal. Você eu já falava isso também. Mas então, eu falava. você já Todo mundo já falou isso, né? Sim, todo eu mundo falava. já falou isso. Eu falava que o mercado está saturado, que o mercado tem prostituição, né? Eu falava tudo isso, Mas é o conhecimento, é você estar no ambiente fértil. Quando você não está no ambiente fértil, você passa a falar e a pensar dessa forma. Hoje a gente sabe que o LinkedIn, ele te traz várias oportunidades. Você tem que entender qual que é o teu objetivo dentro da plataforma. Exato. Esse é o ponto. Quem acaba me seguindo no LinkedIn, né, sabe, eu boto lá que quem quer ajuda, eu ajudo, né? Eu recebo muito. Por semana eu devo fazer umas, vou chamar de mentoria, mas não gosto dessa palavra. Eu devo fazer umas 3, 4 mentorias por semana aí através do LinkedIn, né? Pelo chat do LinkedIn ou pega o meu telefone e a gente conversa, né? Desde de posicionamento de como se posicionar, escrever um currículo, até como é que eu faço para chegar nos clientes, né? Então eu faço uma conversa tentando fazer uma anamnésia da pessoa assim empresarial, né? E essa é a questão. Como é que tu se posiciona no LinkedIn? As pessoas não sabem quem é o público delas, né? Quando eu já começo a conversa assim, ó. Vou te fazer uma série de perguntas. Tu vai ficar puto da cara comigo, tá? Mas faz parte do processo. A Angel disse que você deu excelentes dicas para ela. Angélica, você sabe quem é a Angel, né? A Angel. A Angélica Gomes. Sim. Assim, por nickname, assim, putz, daí me ferra, né? Eu começo perguntando, o que a tua empresa faz? Primeiro começa, tu quer ter empresa ou tu quer ser empregado? Não, eu tenho a minha empresa. O que a tua empresa faz? Faço licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é um termo vago. Não, mas a gente faz tudo. Tu faz tudo? Então tá, eu quero fazer uma offshore. Tu faz licenciamento ambiental de plataforma de petróleo em alto mar? Não, isso eu não faço. Bom, então tu não faz licenciamento ambiental de tudo, né? Vamos nichar. Qual foi os trabalhos que tu já fez? Eu fiz laudo de cobertura vegetal. Bom, beleza. Né? Então tu trabalha com botânica, a gente tem que nichar, começa a nichar. E aí, quem são os teus clientes? Quem foi teus 3 últimos clientes? Foi empresa tal, empresa tal, empresa tal. Então, beleza. Tu vai atrás agora de quem são os concorrentes, quem são os parceiros dessas empresas aí. Esse é o teu público, né? Não adianta tu querer dizer que tu faz licenciamento ambiental de tudo, e eu falava isso antigamente também, porque tu não faz licenciamento ambiental de tudo, né? Então, se alguém vier de uma plataforma de petróleo, tu não faz, né? Eu não faço plataforma de petróleo, né? Eu faço geração de energia, né? Óbvio, se vier uma questão de plataforma de petróleo, eu vou adorar, porque são milhões de reais, eu vou atrás, né? Mas, por exemplo, posto de gasolina. Eu não faço trabalho em licenciamento ambiental em posto de gasolina. Eu tenho algumas empresas parceiras que eu simplesmente indico, né?
Então, o posicionamento das pessoas já começa meio errado, porque elas não sabem sequer o que elas fazem, né? E isso vem muito da questão da liderança também, né? Tu se autoconhecer, tu saber exatamente o que é que tu faz, né? Então, como é que eu vou te dizer? As pessoas sequer sabem o conceito exato do que elas estão fazendo, né? E isso também eu aprendi faz pouco tempo, tem uns 4, 5 anos que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar, a estudar sobre vendas, né? Sim. E sabe o que eu acho também? Você vai ler um Não, eu comentário? ia só ler os comentários, mas pode falar, eu leio. Não, eu ia falar que o que eu percebo no LinkedIn é que também as pessoas elas vêm muito desesperadas, né? Me dê a fórmula mágica, me fale o que eu tenho que fazer. Né? Eu falo, eu te digo o que deu certo para mim. O que deu certo para mim, eu digo. Mas tem para, né, que nem eu falo, a Patrícia Sardão, ela consegue fazer tudo. A Paty ela faz no LinkedIn também, mas o Instagram dela vende muito mais do que o LinkedIn dela, né? O LinkedIn dela é muito mais uma propaganda do que um canal de vendas. O meu não, o meu é um canal de vendas, né? Então, deixa eu ver aqui os comentários, né? A Angie, o Theo me deu excelentes dicas. O Lucas Magela, que é um veterinário. Eu fui um desses com o Theo no LinkedIn, top 10, né? Estão super te elogiando. Aí o Edivaldo, o Neto, né? Queria que chamar ele de Neto. Uma coisa bem bacana que o Theo faz é ajudar novas empresas de consultoria a crescerem. Ó, a galera te elogiando. Eu acredito que todo mundo né? Eu faço bastante isso nas minhas postagens. Eu digo que ninguém é meu concorrente, né? Todos são potenciais parceiros. Primeiro, a Animal Plan ela não tem funcionário. E ela não almeja ter funcionário. É um saco. Encargos e coisa, a gente não quer. A gente já teve trabalhos que a gente rejeitou, trabalhos muito bem remunerados que a gente rejeitou porque era obrigação ter todo mundo em carteira de trabalho, né, em CLT. E a gente falou, não, então se é para assim, a gente não quer. Olha, você falou uma coisa que eu imaginava, que daria para você ter uma empresa de consultoria, isso também vai de estudo de mercado, que eu ainda não tenho, e eu poderia simplesmente só terceirizar os serviços dentro da minha empresa. Não imaginava que isso poderia acontecer. Ok. Aqui o Lucas falou, ser empresário não é fácil, isso que o Theo falou é fundamental. Nada como compreender e definir sua atuação. Definição de público-alvo é fundamental. O Lucas tem uma empresa de consultoria ambiental também aqui no Rio Grande do Sul, e ele já nos contratou algumas vezes, né? Ele ficou lá no escritório no ar-condicionado e botou eu para ir para campo. Perfeito. Mas, Theo, você acha que esse é um erro de quem está iniciando? Não pode dizer nem que é um erro também, porque a pessoa não tem experiência, mas quando você pensa em abrir uma consultoria, você fica muito nisso, né? Eu estava comentando isso recentemente com o Renato Geiger, que você vai abrir uma consultoria e você pensa, tá, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Aí eu vou trabalhar com fauna e flora, eu vou trabalhar com áreas contaminadas, eu vou trabalhar... E você tem medo de escolher um nicho só e ficar sem emprego. Você acha que é isso mesmo que realmente acontece com quem está iniciando? Do tipo, eu tenho que trabalhar com tudo para ter serviço? Deixa eu contar uma história. Eu, na graduação, eu trabalhava com educação ambiental. Tenho livros publicados, artigos publicados com educação ambiental. Aí eu me formei e eu entrei... Daí no mestrado eu fui trabalhar com ecologia, né? Trabalhei com ecologias de peixe. Daí depois abri a empresa. Então, quando a gente abriu a empresa, eu recém tinha 2 anos de formado da graduação, ainda tinha muito forte a questão da educação ambiental. E era um dos projetos, ou de linha de frente de atuação da Animal Plan, trabalhar com educação ambiental, porque era onde a gente tinha... Eu tinha muito mais certezas na educação ambiental do que na própria ecologia, né? O primeiro trabalho de educação ambiental da Animal Plan, a gente deve ter fechado quando a empresa tinha 8 anos de trabalho. 8 anos de casa já. Então, né?
nem sempre o que tu planeja, vou trabalhar com levantamento de fauna, né? Com resgate de fauna. Vamos fazer propaganda do método IRF aí, que dá muito certo. É o Renato, e esse biotrópico ali é o Renato? Ou Biotrópica? Só pelo sapinho, eu acredito que sim. É o Renato? Então, ô, Renato, dá muito certo, cara. Tu não tem noção da quantidade de e-mails que eu recebo lá com as dicas que vocês dão pra gurizada, e a gurizada manda currículo pra mim perguntando as coisas. Eu recebo muito, dá muito certo o método de vocês aí, tá? Então, às vezes tu tá preparado para fazer um trabalho, né, focar nichar em resgate de fauna, só que o que te aparece são outras coisas, né? Daqui a pouco a tua empresa tá em algum local em que, sei lá, tem muito mais trabalhos de educação ambiental e começa a aparecer a educação ambiental. Tu não vai dizer, me perguntam, né, com que Animal Plan trabalha? Eu digo, cara, a gente trabalha com laudo de fauna, cuida de cachorro, troca fralda de bebê, o que aparecer a gente faz, entendeu? A gente não diz não para nada, né? A gente conseguiu se nichar e se perpetuar no mercado muito mais com a parte de fauna, e faz alguns anos que a gente conseguiu entrar com o mercado com a parte de plantio, né? Plantio compensatório. Então, mas são coisas que foram surgindo, a gente vai se adaptando, né? Pô, no início eu queria muito mais trabalhar com educação ambiental do que realmente com laudo de fauna. Só que demorou 8 anos para o primeiro trabalho realmente de educação ambiental entrar. Então, sou eu mesmo. Valeu, Theo. Tu tem que se adaptar ao mercado, porque tu tem que pagar as contas da empresa, tu tem que pagar a empresa tem que te pagar um salário. Então, tu tem que se adaptar ao que aparece, né? Então, tu dizer não para alguma coisa é um pouco complicado, né? Tu vai tentar ir atrás, é meio difícil logo quem abre empresa, dificilmente pessoas abrem empresa já com experiência em empreendedorismo e todas essas coisas, né? A maioria abre no peitaço, né? Mas tu tem que ir atrás, e fazer o que tá dando dinheiro, para chegar num nível em que tu pode dizer, não, a partir de agora eu não quero mais trabalhar com esse tipo de coisa, quero focar só com aquilo lá, né? Demora um tempo, tu tem que fazer nome, é tudo questão de relacionamento, né? Uma das coisas que eu falo, hoje, se eu fechar Animal Plan hoje, e abrir, sei lá, Animal Plan, eu vou continuar pegando trabalhos, porque as pessoas não contratam Animal Plan, elas contratam TEL. Os orçamentos não chegam para Animal Plan, os orçamentos chegam para o TEL. As pessoas ligam para o meu telefone. Óbvio que eu represento o Animal Plan, mas elas querem, se eu mudar de empresa, elas vão vir comigo, né? E eu vejo muito disso quando tem empresas grandes que os sócios acabam brigando e desfazendo a empresa, e aí todos os contatos que eram do sócio A vão com o sócio A e deixam aquela empresa. Por mais que o nome daquela empresa continue, permaneça, as pessoas saem, porque pessoas contratam pessoas, né? Pessoas não contratam empresas, né? O relacionamento é muito importante, né? E isso tudo é questão também, volta, é a forma como tu se posiciona no mercado. Sim. Isso vai muito de encontro com tudo que a gente trouxe desde o primeiro dia, né, do nosso movimento. Nós trouxemos muito sobre isso. E hoje a gente vê essa necessidade na maioria dos profissionais que estão muito desesperados, seja para ter clientes, seja para ter a sua primeira oportunidade de trabalho. Se você não tem um objetivo certo, né, você acaba não focando naquilo que é para dar certo. É o que a gente traz muito. Uhum. Acho que talvez o maior erro, eu sempre cito o Sebrae, né? Quando a gente abriu a empresa, a gente abriu e, cara, a gente não tinha plano de nada, a gente não tinha planejamento estratégico, a gente não tinha nada, a gente não sabia fazer orçamento direito. A gente foi aprender a fazer orçamento depois que a gente tomou uns 2, 3 tufos, que a gente viu que o imposto era sempre muito mais caro do que a gente tinha calculado, e a gente não sabia por quê, a gente não conseguia calcular o imposto direito, né? Então, eles estavam pagando para trabalhar. Quase isso, né? A gente foi... Só que a gente teve sorte que a gente percebeu isso muito no início, logo nos primeiros meses de empresa. Então, a gente foi atrás do Sebrae.
né? Então, recomendo para todo... É o que eu sempre falo quando alguém vem falar, estou pensando em abrir uma empresa. Cara, primeira coisa, vai no Sebrae, tem curso de graça, tem curso que é pago, faz os pagos também, vale a pena. E aprende um pouco, esquece um pouco o lado da consultoria ambiental, vai estudar um pouquinho como é ter uma empresa, como é gerenciar um negócio aí. Depois tu abre a tua empresa, né? E o Sebrae está aí para ajudar, né? Eu sou um pouco suspeito porque por muitos anos a Animal Plan foi consultora ambiental do Sebrae, né? O Sebrae tem uma ala ambiental e a gente foi consultor do Sebrae, né? Então, mas é um local onde tem para estudar, para não quebrar. Nada te garante que tu não vai quebrar, né? Mas pelo menos tu consegue ter uma boa ideia de como que é um plano de negócios, como é que tu monta uma planilha de orçamento, como é que tu vai fazer uma contabilidade, né? O que tu precisa ter para poder saber montar o teu orçamento, né? Coisas que hoje muita gente fala, tem os seus canais aí na internet explica, né? Naquela época não tinha. Então a gente foi atrás do Sebrae. Acho que vale muito a pena. Para quem está querendo empreender, estudar um pouquinho sobre isso vale muito a pena. Isso aí. Deixa eu ver o que o Lucas falou. Eu passei por isso no começo também. Acabei fazendo uma segunda graduação na área de gestão, fundamental. A gente esquece que a empresa não é só o campo, né? Enfim, que seja o que você Tem que ter gestão. for vender, você tem que ter uma gestão, né? Você tem que saber que as contas vão chegar, aí você tem que fazer a proposta certa, né? Você tem que... Eu acho que um erro muito... Não sei, eu acho complicado falar em erro, né? Porque como eu digo, sem experiência, né? A falta de experiência traz isso, de você querer baixar o seu preço para vender a qualquer custo. Então, assim, se você não estuda, se você não cria suas estratégias, você perde muito no começo, né? E uma coisa que tem que ter em mente, né? Eu vou focar um pouco para a ecologia, que é a minha área, né? Tu pode ser um excelente ecólogo, mas o cliente está cagando se tu é um bom ecólogo ou não. Está cagando. Ele não entende de ecologia. O que tu escrever é o que é. Entendeu? Então, o principal é tu saber como gerenciar tudo. Não só o trabalho, óbvio que tem que ser um bom ecólogo para ir para campo, poder identificar as coisas e saber escrever um bom relatório. Mas de nada adianta tu saber escrever um bom relatório se tu não tem um relacionamento bom com o cliente e se tu não consegue cliente, né? Eu conheço muitas pessoas que são excelentes em campo e tudo, mas, cara, não pode falar com o cliente. Senão perde o trabalho na hora. Né? Não tem condições, tem que saber a questão de relacionamento, bate muito forte, né? E isso está muito também ligado para a questão da questão da liderança, saber o como conversar, o como se portar, né? Eu acho que é o que você falou no começo, né? A questão de você se conhecer e saber qual é o seu, né? Qual é a sua ali. Eu vou ser o líder, eu vou ser o que vai fazer o trabalho em campo, quem eu vou ser ali, né? Isso vai muito de encontro. Isso vai de encontro com uma das coisas que a Paty... Deixa eu só terminar aqui, concluir, Carol. Que a Paty falou na primeira live dela, quando você... Porque para empreender você encontra muitos desafios. Então, você tem que ser muito amigo do teu advogado e do teu contador. São as duas pessoas assim que você tem que ser apegado, né? Tem que contratar um bom advogado e um bom contador. Eu converso com a minha contadora umas 4 vezes por semana, sempre. Vai, Carol, pode ler. Deixa eu ler o comentário do Lucas. O campo foi o que nos preparamos para fazer. Quando empreendemos, quase sempre fazemos isso sem saber como. Exatamente. Bom, pessoal, vamos caminhando para o encerramento, tá? Se você tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos preparar o print. Cadê Jéssica? Jéssica é a nossa assistente oficial. Ela é a assistente oficial do Biotalks. Os prints. Olha, Theo,
a gente está encerrando o nosso evento, né, com o nosso projeto para dar mais visibilidade para os profissionais ambientais com chave de ouro. Porque tudo que você trouxe aqui encaixou com tudo que a gente veio conversando ao longo da semana inteira. E a gente estava até conversando mais cedo, eu com a Carol, que assim, parece que se a gente tivesse combinado isso em roteiro ou em qualquer coisa que a gente tivesse feito, não teria acontecido, porque cada live foi complementando a outra de uma forma assim que pra gente foi muito incrível. Então exatamente, a gente agradece muito, muito, muito mesmo a participação de todos vocês e da audiência dessa galera que está aqui. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque sem vocês a gente não seria nada, né? Eu agradeço também o convite aí, parabéns pela iniciativa de vocês. Acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo, né? Para quem está começando, para quem já está no meio da jornada aí, para nós também. Eu gosto muito de poder conversar e falar sobre essas coisas, né? Primeiro, não financeiramente, porque duvido que alguém vai me contratar para fazer algum trabalho a partir disso aqui, né? Mas eu acho que isso melhora o mercado de trabalho, né? De uma certa forma. As pessoas acabam se empoderando mais, sabendo mais. É a forma como a gente tem de tirar aquela coisa, se prostituiu, cobrou pouco, né? No momento que tu tem esse empoderamento desse conhecimento, tu se dá o valor de poder cobrar mais e do cara dizer, eu tenho tanto. Se tu tem tanto, contrata outro, né? Eu acho que vem muito. Hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Hoje em dia a gente consegue fazer. Eu só tenho tanto. Bom, então tem outras empresas aí, obrigado. Mas eu acho que isso, todo esse trabalho que vocês fazem, assim, faz essa questão de interação entre as pessoas acabam se conversando, se conhecendo, né? E isso dá muito certo. Isso no futuro realmente vira negócio. Sim, com certeza. Para te ter uma ideia, a gente fala, eu com a Carol, que a gente nunca se viu pessoalmente, a gente se vê assim, atrás da tela do celular, do computador. Mas eu e ela, a gente pensa muito parecido. E eu costumo dizer que ela é uma pessoa que tem a mente mais criativa e eu sou a pessoa que tem a mente mais executora. Então, a gente vai, se complementa, a gente tem ideias. Não, Carol, que tal a gente fazer dessa forma? A gente planeja dessa forma e a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, mesmo que no online, a gente se conhece há quase 2 anos, né? Mais ou menos 1 ano e 6 meses. Nossa, parece que a gente se conhece há muito tempo mesmo. E isso é interessante também para quando tu tem uma empresa, né? Até foi uma postagem minha no LinkedIn um tempo atrás. Eu falei, eu não preciso de pessoas que somem, eu preciso de pessoas que multipliquem dentro da minha empresa, né? Porque somar é 1 mais 1, eu não preciso de 1. Eu preciso de 1 vezes 2. Preciso de alguém que... O meu sócio é mais pé no chão, né? Ele volta e meio fala, cara, aterriza, não vai dar certo isso, fica... Né? Então, eu sou mais espoleta, assim, mais porra louca, e ele é mais pé no chão. Então, ter isso dentro da empresa também são variados tipos de liderança também, né? Perfis diferentes. Isso faz com que tu chegue no sucesso mais rapidamente, né? Sim. Uma pessoa vai colocando um degrauzinho para outra pessoa, né? Subir um pouquinho de cada vez, né? É o que eu e a Carol, a gente se ajuda muito e é o que a gente está fazendo aqui, né? Com todo mundo que está aqui nessa audiência com a gente. Então vamos preparar o print, Jéssica. Ela já disse que estaria, aposto. Tem que fazer pose? É que você quiser. Vai, Jéssica, vamos lá. 1, 2, 3. Como é que a gente fica sabendo se foi ou não? Acho que foi, né? Ela a gente tira... dá um tempinho assim só pra não... Ela tira. Então, eu vou... Se ela não tirar, eu tô com o meu WhatsApp aberto aqui no computador, vocês não têm noção da quantidade de prints que eu já recebi aqui. Sério? Que bacana. Pessoal, então, quem tirou os prints, marca a gente no Instagram e fala o que vocês aprenderam, o que vocês levam de insight dessa live, que foi maravilhosa. A gente fechou com chave de ouro esse Com Biotalk. certeza.
Muito obrigada mesmo. E eu vou colocar a música aqui pra gente animar e se despedir. Beleza. Falou, gurizada. Quem quiser ajuda aí, entra no meu LinkedIn lá que eu fico à disposição lá para ajudar quem quiser ajuda aí. Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Theo, muito obrigada. A Eu gente que não tem agradeço realmente vocês. como agradecer, foi maravilhoso. Pode me contratar para algum trabalho, isso aí agradece bastante, viu? Pode deixar. Vou pensar no seu caso. Exatamente. Obrigada, gente. Beijo Heitor, pra vocês. valeu. E Boa até a sexta-feira, próxima. bom final de semana para todo mundo aí. E bom feriado pra todo mundo. Bom. Ah, eu vou trabalhar no feriado, tenho campo no feriado. Eita. Mas é um bom motivo. É um trabalho gostoso. Beleza. Falou, gurias. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, gente. Beijo.